Olá, e retomando então o nosso diálogo franco de hoje, com o brigadeiro Reginaldo dos Santos, magnífico reitor do ITA, que nos brinda aqui com a presença. Eu quero retomar esse bloco, saindo um pouquinho do nosso diálogo franco sobre o ITA. Eu quero perguntar ao senhor, com toda a sua bagagem, aliás, é muito difícil falar sobre o seu currículo. O senhor foi diretor do CTA, o senhor é reitor do ITA, passou por entidades aí até internacionais, nos Estados Unidos, etc. e tal. É muito rico. E eu quero abordar exatamente essa tão falada e comentada compra aí dos caças para a FAB, que o Brasil, os 36 aviões aí supersônicos, jatos de guerra, enfim, se discute tanto, um diz que o americano é o melhor, outro o francês, outro o sueco, né? Agora os empresários aqui da nossa região, liderados até pelo deputado Emanuel Fernandes, diz que isso está errado, que nós deveríamos comprar através de uma empresa brasileira para agregar efetivamente tecnologia. Como o brigadeiro Reginaldo vê essa questão? Qual a opinião do senhor sobre isso? Essa é uma pergunta muito boa, por sinal. Mas eu estive, de certa forma, envolvido no primeiro projeto, o FX1, na época do presidente Fernando Henrique ainda, né, que acabou sendo colocado na prateleira até por colocação do próprio comandante da aeronáutica à época, porque já estava no final de governo, ele resolveu não mais tocar o projeto e deixar para o governo seguinte, que foi o governo do presidente Lula. Bom, esse assunto é um assunto muito delicado. Coube à Força Aérea fazer uma análise técnica do projeto, dos 3 projetos. Né? O americano, o francês e o sueco. Os russos estavam no páreo também, mas foram descartados por alguma razão, eu não sei qual foi, que eu não estou acompanhando para e passo esse processo novo, mas de qualquer forma eles foram eliminados, ficaram os 3 maiores concorrentes, os americanos com o F-18, os suecos com o Gripen, em associação talvez com os americanos, eu não tenho certeza, o anterior tinha componentes americanos no avião, e os franceses agora com um projeto novo, que é o projeto do Rafale, o que a gente entende é que os 3 projetos são projetos atuais, bons e modernos. Os 2 aviões mais caros, eu diria, em termos de preço por unidade, são os 2 aviões maiores, bimotores, que são o Rafale francês e o F-18 americano. Eles são maiores, eles são aviões eu diria, talvez o F-18 tenha sido, como ele é um projeto mais antigo e modernizado, ele teve um número fabricado muito grande. Porque os americanos, o único testado dos 3. O projeto francês é um projeto quase que restrito à França, né, porque eu acho que não teve nenhum vendedor. E o Gripen teve algumas vendas, mas não desse modelo atual. Esse modelo é um modelo novo. Esse ainda é um projeto. É um projeto ainda. O Brasil seria o primeiro adquirente. Seria o primeiro adquirente. Na análise, pelo que a gente ouve falar, os 3 projetos são bons para a Força Aérea. O que é relevante a se discutir é o custo operacional das aeronaves. A previsão é que eles operem durante 30, 40 anos, então tem que olhar o custo ao longo desse tempo todo. Isso é um fator técnico importante para e o fato de agregar tecnologia? Isso é uma outra questão. Primeiro a gente discute a questão do preço em si. Depois a gente vai para a parte tecnológica. Há necessidade dos fornecedores colocarem nas suas ofertas cláusulas de compensação comercial ou compensação ou offset, o nome não importa, mas é uma certa compensação por aquela venda. É uma prática internacional essa compensação comercial e o Brasil exigiu uma certa contrapartida comercial. Essa contrapartida vai no entorno de 100% do valor que será pago. Mas também existem algumas questões delicadas, que é a questão de transferência de tecnologia dentro do pacote. Um dos objetivos nossos é ter conhecimento do software, integralmente do software do avião, para poder você manipular, fazer o que você entende com o avião, trocar armamento, fazer o que você quiser. Esse é um ponto muito delicado. E os 3 contemplam esse ponto ou não? Os 3,
eu não tenho certeza, porque eu não vi o projeto. Uhum. Mas me parece que os franceses ofertam isso e os suecos também. Os americanos têm uma maior restrição em função do Departamento de Defesa. Eu diria que, se o senhor me permite, os americanos jamais. Quase isso. É possível que a gente passe a entender dessa forma, que os americanos têm mais restrições internas do que os outros dois países. Mas e a aquisição pela Embraer, como é colocado? Aí que vem o projeto anterior. Eu quero lembrar o projeto anterior. O projeto anterior, a Embraer havia se associado à Dassault para quase que impor o seu projeto à Força. A Força quer ter o direito de escolher o produto e depois escolher a empresa que vai trabalhar. Então, sempre houve... A Força que o senhor diz é a aeronáutica, a aeronáutica brasileira. Escolhe o projeto, mostra qual é o melhor projeto, a decisão é política também, porque então, o presidente tem que participar, o Conselho de Defesa tem que participar da decisão, e se escolhe uma empresa para tocar o projeto. Entendi. Tá certo? Colocar a encomenda diretamente numa empresa fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque a empresa pode não conhecer os requisitos da Força Aérea. E esses requisitos são muito bem colocados por equipes técnicas da Força Aérea. Uhum. Eles têm que satisfazer os requisitos, além dos requisitos. Em resumo, é um problema e tanto que está passando. É um problema e tanto. Tomar uma decisão assim, na ponta do o senhor acha que ainda vai demorar um pouco? Eu acho que ainda demora um pouco essa decisão. Eu não sei nem se o Conselho de Defesa vai participar, como participava anteriormente. O projeto é apresentado, os projetos são apresentados ao Conselho de Defesa, o presidente presente, e a decisão é tomada por ele e todos os ministros. Brigadeiro, a gente naturalmente tem uma limitação de tempo. Eu queria registrar o seguinte, que muito embora a gente nesse bloco não tenha falado especificamente sobre o ITA, é muito importante, a meu ver, que a população em geral tenha esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação. Né? Tem alguns setores aí que comandam a nossa sociedade que entendem que o povo não tem direito a esse tipo de informação. É verdade. Eu quero agradecer ao senhor essa transparência. Eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, o Brigadeiro fez uma análise dessa situação que é tão discutida aí e muitos de nós não sabemos o que está acontecendo e vamos acompanhar isso mais atentamente. Eu vou trazer um especialista aqui, depois de feita a escolha, que vai analisar a escolha. Pronto, mas já tem aí um pré-diagnóstico dentro do que o senhor está falando. Muito obrigado aí pela deferência com todos os nossos telespectadores. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Até já.